Fala galera, dica de hoje, imunidade formal quanto à prisão, gente. Mole, mole, artigo 61 da Lei Orgânica, pode botar na tela. Desde a expedição do diploma, não é desde a posse, gente, é desde a expedição do diploma. Se tiver na prova desde a posse, tá errado, tá? É desde a expedição do diploma. Os membros da Câmara não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Então, gente, não pode prisão preventiva, uma prisão que não seja a em flagrante de crime inafiançável. E aí o que é que acontece, pessoal? Além desta hipótese, porque essa é a literalidade, gente. Se cair na prova a literalidade, está correto. Mas saiba que a questão pode trabalhar também com outras circunstâncias. Por exemplo, pode botar aqui na tela, segundo o Supremo, parlamentar pode ser preso por condenação criminal definitiva. Desde o caso do mensalão, o Supremo entendeu que a condenação criminal definitiva não impede que o parlamentar seja preso, porque aí você não estaria diante de uma prisão preventiva, não estaria diante de uma outra situação. Então, o que é que acontece, gente? No caso do mensalão e em outros casos, pode, além da prisão em flagrante de crime inafiançável, pode a prisão definitiva, que é aquela condenação criminal da qual não cabe mais nenhum recurso. O Supremo não disse ainda especificamente em relação ou digamos que isso tenha sido muito divulgado, a um deputado distrital ou a um deputado federal, mas o fato é que a decisão que foi tomada em relação a Luiz Inácio Lula da Silva e a outros milhares de casos que o Supremo tem definido, que é a prisão pode acontecer em segunda instância, a prisão não precisa esperar o trânsito em julgado. Isso é uma tendência, não acho que o examinador vai cobrar, tá? Mas eu interpreto que é algo que é para qualquer cidadão e, portanto, também para o parlamentar, tá? Qualquer cidadão, não há necessidade de você esperar a prisão com trânsito em julgado, qualquer cidadão pode, e aí eu acho que é uma tendência que o judiciário diga que o deputado, ele também poderia sofrer essa prisão no caso de uma prisão em segunda de uma condenação por um órgão colegiado, tá certo? Que gere essa flexibilização do trânsito em julgado para poder prender alguém, que é algo que foi dito em relação a Lula e foi dito em relação realmente a outros casos no Supremo Tribunal Federal. Só que isto ainda é sub júdice e vai ser decidido. Para a prova, a segurança é flagrante de crime inafiançável, e tem que ser um crime inafiançável, não pode caber fiança, não vai cair as regras do Código de Processo Penal sobre inafiançabilidade. Mas a questão vai dizer que é um crime inafiançável. E a Constituição Federal traz alguns crimes inafiançáveis no artigo 5º, incisos 42 a 44. Não diga que eu não te avisei, se cair na prova. O parlamentar, o deputado distrital, foi preso diante de um crime de tortura, diante de um crime de tráfico de drogas, diante de um crime de racismo, diante de um crime. Todos esses crimes, o artigo 5º da Constituição Federal diz que são inafiançáveis. E aí não precisa de Código de Processo Penal. Você tem que saber que um flagrante de um crime inafiançável prende deputado distrital. E o outro caso que o Supremo já falou em relação ao parlamentar é a prisão condenatória com trânsito em julgado. Eu, particularmente, entendo que a prisão em segunda instância, que também não vai ser uma prisão cautelar, vai ser uma prisão que hoje em dia não se entende que o processo demora muito, então não precisa esperar o trânsito em julgado. Isso é uma tendência que vai ser aplicado a parlamentares também, mas desconheço um caso específico em que isso tenha sido decidido e não acho que vai cair em sua prova. Mas eu entendo que isso se aplica aos parlamentares também, essa decisão tomada de flexibilização da prisão com condenação em segunda instância. E o 61, parágrafo 3º, gente, não deixem de saber a letra da lei orgânica. No caso de flagrante, os autos serão remetidos dentro de 24 horas, não é 48 horas, a urgência é muito grande. Jack Bauer, lembra aí, 24 horas, tem que mandar para a Câmara Legislativa para que ela decida, pela maioria de seus membros, o que significa maioria absoluta, sobre a prisão em flagrante por um crime inafiançável, para que se solte ou se prenda esse deputado distrital preso em flagrante de crime inafiançável. Lembrou disso? Estudou isso? Você está craque, lembrando que prisão civil do mal pagador de alimentos, aquele indivíduo que não paga alimentos, né, ele pode ser preso pelo artigo 5º, inciso 67, se não me engano, isso não atinge o parlamentar.
A prisão civil não atinge o parlamentar, né, aquela que ainda existe, que é a do não pagador de pensão alimentícia, né, um pagamento inexcusável e voluntário, e isto vai levar a uma imunidade. O Supremo entende que a prisão civil não se aplica realmente. A imunidade da prisão do parlamentar protege-o contra essa prisão civil do mal pagador de alimentos, tá bom? Lembrando isso, aí você está craque com relação à imunidade formal contra a prisão. Até a próxima dica. Tchau.